Olá, estamos começando mais uma live, hoje falando sobre resiliência. Essa live não pôde acontecer semana passada devido a um problema da internet, não foi local, foi a nível nacional devido ao acúmulo de pessoas que estão fazendo lives. E vamos aguardando aí as pessoas chegarem para nossa live. Seja bem-vinda aí, Luiz, a Cleide, seja bem-vinda, Cleide, que bom ter você aqui com a gente. Nós vamos falar hoje um assunto muito legal. O Vanildo está aí chegando, deixa chegar mais pessoas que eu já te chamo, Vanildo, obrigada aí pela presença. Vamos chegando, esperando mais pessoas, vamos mandar os convites aí para todo mundo, avisando que nós já estamos no ar, né? Fábio, seja bem-vindo. Nós vamos falar sobre resiliência. Gratidão, Cleide, por estar conosco. Tô vendo que você esteve presente aí, tá sempre comentando, participando, certo? O Vanildo já tá aí. Hoje, se Deus quiser, vai ser muito bom. Ele tá quase chegando. Ele já tá, na verdade, o Vanildo já tá aí. Deixa eu só chamar aqui. Nós vamos falar sobre resiliência. Como que você tem, Beatriz? Tudo bom, querida? Tá aí, é Mosquen Ribeiro, seja bem-vindo. Pessoal da nossa equipe aí, seja bem-vindo. Nós vamos falar sobre resiliência. Vamos mandar aí a figurinha para todo mundo, Dani, falando que nós já estamos online, fazendo um favor. Quem mais chegando aqui? A Zenilde, seja bem-vinda. Jame, seja bem-vindo, meu amigo. Que bom ter você aqui com a gente hoje, o nosso querido Vanildo, né? Falar sobre resiliência, como que vocês estão, deixa eu chamá-lo, como vocês estão lidando com este momento, como desenvolver essa resiliência. A psicologia positiva traz muitas coisas interessantes que podem nos ajudar muito. Semana passada nós tivemos, mas, opa, tá de cabeça para baixo? Vira aí o celular. Ok. Pessoa mental. Hoje eu não vou Tudo ter bem, meu querida? terno, gente. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, querida. Tudo bom, né? Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo super bem, espero que as pessoas também. Rosane Linda chegando, Gilda chegando. Vamos deixar o pessoal ir chegando, Mônica, Cristina chegando, para nosso bate-papo de hoje. E eu estava aqui revendo uns conteúdos, estudando, né? Porque a gente vem para falar para vocês, a gente estuda, mas sempre que tem que estar revendo, né, Vanildo? Afinal, Com esse, certeza. esse é o princípio da excelência, repetição e velocidade. Diomara, Rosane linda, que saudade de você. Como é que tá aí sua cidade? Pessoas de outra cidade. E nós vamos falar sobre resiliência. Semana passada tivemos aquele problema, né, Vanildo? Sim. Mas Tivemos muita resiliência, né? tivemos bastante. Acho que nós começamos e recomeçamos a live, sei lá, umas 4 ou 5 vezes. Leila, seja bem-vinda. Manda recadinho para as pessoas. Quem vocês acham que está precisando de trabalhar a resiliência agora? Vamos pensar aí, viu, gente? Quem vocês acham que nós podemos contribuir? Lembra de alguém que está tendo dificuldade para lidar com a resiliência? Bom demais, Beatriz. A nossa live já está lá no YouTube. Viu, Vanildo? A nossa Ei, depois Bia. também vai. Que bom, que bom. Nós estamos salvando, lógico, com a devida autorização dos nossos colegas, mas a gente já. Kelly Cristina, a Kelly Cristina que ganhou o sorteio que eu fiz outro dia, depois eu te ligo, Kelly. Então, gente, também respeitando a pontualidade, né? Esse amigo é super pontual, também respeitando a disponibilidade do Vanildo. Nós
Falamos semana passada que estaríamos aqui de volta para falar desse assunto super, super importante, que é resiliência. Olha o cafezinho, nem preparei o meu, né? É certo. Mas aqui é dez. Que é resiliência. E o Vanildo é esse amigo querido que eu conheci primeiro como meu professor. O Vanildo, ele não lembrava muito não, gente, mas ele foi o professor que eu fiz o primeiro curso de oratória. Então, ó, responsabilidade dele, tá? Eu já tinha feito a formação em PNL, coach, aí teve no Indesp, né, Vanildo, uma formação de oratória, e eu fui lá fazer a formação com o Vanildo. Então, foi o primeiro curso que ele, né, que eu o conheci. E depois nós fizemos a formação de psicologia positiva juntos, estávamos sempre juntos, trocando ideias para enriquecer. Olha o nosso amigo Helk aí, seja bem-vindo, Helk. Semana que vem, Helk vai estar numa live comigo também. Nós vamos decidir o dia depois que eu acabar aqui. E Vanil tem uma experiência de consultoria dentro das empresas muito grande, né? Já há alguns anos, trabalhando o que a gente tem de mais importante dentro das empresas, que são as pessoas. Então, meu amigo, vamos começar do começo, nós vamos ter que voltar um pouco do que nós falamos aquele dia, porque eu acho que teve muitas interrupções. Então, vamos pensar, como que você descreve a resiliência? A resiliência que sempre, eu acho que já existe muito, muito antes de virar moda, né? Seja resiliente. Existem estudos desde os anos 50, 60 sobre isso, mas era usado muito dentro das empresas como a capacidade do aço, né, da borracha, passar por adversidades e voltar para o seu estado normal. E eu falo que nós, seres humanos, seja bem-vinda, Gisele, nós, seres humanos, quando desenvolvemos a resiliência, nós passamos por desafios, mas nós não voltamos ao nosso estado normal, ao que eu era antes. Nós voltamos muito melhores, porque nós temos a capacidade de aprender, de somar, de agregar. Seja bem-vindo aí o pessoal da Colatina Celulares, seja bem-vindo, Job. Espero que você esteja bem, meu amigo. E resiliência humana? O que você falaria? Eu vou só conferir se meu telefone está no silêncio, gente. Espera aí. Tá sim, ok. Beleza. Resiliência humana. Olha só quem está aí, o William, Nino Vendas, sejam bem-vindos. Querida, primeiramente, boa tarde, é um prazer estar com você. Você sabe da alegria que a gente tem quando se encontra. Você é a alegria, né? É mesmo? Ai, que delícia lembrar disso. Nossa alegria está sempre sorridente, sempre guerreira, muito resiliente, Sim. em tudo aquilo que faz. Então, é um prazer estar aqui com você, participar dessa semana que você criou, que eu te falei que foi uma iniciativa fantástica, que reuniu aí alguns do nosso grupo, né? Que estão espalhados aí pelo Brasil, até fora do Brasil, como é o caso da Cláudia, né? Sim, Cláudio Mas, Bannerman. isso. Mas como nós começamos a semana passada, falar desse tema, eu acho que é muito oportuno. Eu acho que, assim, um tema muito significativo para o desenvolvimento humano. Daí a psicologia positiva fazer seus estudos em cima desse tema, né? Um dos alicerces, dos pilares da psicologia positiva é a resiliência. Você ser positivo é ser mais resiliente. E como eu falei na semana passada, o conceito de resiliência, ele abrange 4 etapas, né? Ele abrange a questão de você fazer o enfrentamento das adversidades, das dificuldades que você está vivendo, fazer essa resistência durante esse processo que você está passando, que às vezes dura muito tempo, pouco tempo. Então, essa intensidade, essa resistência, né? Essa persistência. Tem um processo onde você supera isso, onde você passa por isso, e tem uma etapa onde você avalia essa situação toda, dos ganhos que aquilo te promoveu. Então, resiliência é um conceito milenar,
é um conceito dos antigos, né? Que está impregnado desde das sociedades mais remotas da humanidade, né? A gente passa pelo movimento, por exemplo, feudalista, né? Eu estudo muito essa parte do antigo código samurai, do Bushido, que trata especificamente uma parte só sobre resiliência, muito interessante isso. Você passa pelo movimento grego dos filósofos, né? Da Grécia Antiga, dos famosos estoicos, né? Onde a base é a resiliência do desenvolvimento humano. E para que serve? O que é resiliência? Resiliência é um recurso interno, é uma competência. É um recurso interno que você tem. Você pode nascer mais resiliente, há estudos, como eu já falei, né, a respeito disso, que tem pessoas que nascem mais resilientes, e você pode trabalhar a resiliência a qualquer momento da vida. Você pode fortalecer essa competência, esse recurso interno seu. Através de como? Algumas ferramentas, alguns desafios que você pode colocar. Legal. Então, diante do desafio de vida, você pode mudar porque aquilo te provocou uma necessidade de mudança. Então, você muda pelo aquele método tentativa e erro. Você é obrigado a passar por um processo de dificuldade, né? E desenvolver, exercitar essa resiliência. Ou você pode criar alguns desafios, como nós vamos ver daqui a pouco, que vão te fortalecer para você se preparar para momentos de dificuldade. Legal. Então, resiliência é um dos pilares aí do bem-estar. Muitas pessoas atingem uma sensação de bem-estar, de felicidade, né, de florescimento humano a partir de uma resiliência mais serena. E nós vamos ver isso também daqui a pouco. A importância do grau da resiliência, né? Então, a resiliência, quando ela chega num grau de serenidade maior, ela fica muito mais competente, muito mais tranquila para você lidar com as adversidades. Deixa eu parar você só um pouquinho, porque é interessante essa colocação sua aí. Resiliência com tranquilidade e serenidade. Porque, às vezes, as pessoas confundem, né? Porque, às vezes, o brasileiro, a gente gosta de falar uma língua, às vezes, coloquial. Resiliência é dar a volta por cima, resiliência é superação, e agora tem, também isso. Mas, como a gente está vivendo exatamente essa situação. Agora, ou eu desenvolvo essa resiliência, né, neste momento, vai ser complexo. Como que eu vou sair lá na frente? Porque às vezes tem gente que pensa que ser resiliente, que essa superação é passar de qualquer forma, de qualquer jeito. Não, então tem um processo de maturação, tem um processo de amadurecimento, que isso seja tranquilo para quem, para mim, e principalmente para quem está de volta, porque ser resiliente, então eu posso, eu consigo, eu vou lá e dou meu jeito. Então não é assim. Eu posso fazer de uma forma serena, né? De acordo com os mestres, né? Como depois você vai deve falar um pouquinho sobre isso. A resiliência, ela tem esse pressuposto. Ela é uma junção de várias outras competências. Então, a resiliência tem dentro dela paciência, tem dentro dela a questão da determinação, da força de vontade, né? Ela tem várias competências que compõem a resiliência. Ela é um momento pela qual você pode, como eu falei, ou desenvolvê-la e se preparar para momentos que vão advir, futuro, né, que eles vão chegar mais cedo ou mais tarde, ou você pode passar por um processo de resiliência, enfrentá-lo e entender o quanto você pode resistir durante aquele processo e a outros processos também. Então, você deu um exemplo muito bacana semana passada, quando você falou assim, poxa, a gente é da área do comportamento, o pessoal acha que a gente não tem dificuldades, né? Ou que a gente lida bem com as dificuldades, né? Esse é um exemplo fantástico, porque qualquer pessoa, né, ela começa a desenvolver um grau de resiliência maior a partir de quando ela exercita aquilo, ela trabalha aquilo. Então, ela vai ficando com o tempo mais evoluída. Tem coisas, por exemplo, que já não atrapalham mais ela, já não chateiam mais, ela administra melhor isso, né? E quanto maior o grau da serenidade, e esse é um ponto-chave, né? A mente serena, ela é a fortaleza do enfrentamento das dificuldades com maior tranquilidade. Esse que é o ponto central
o grau que a gente deve chegar para poder lidar. Não que você não vá passar, uma pessoa que tem conhecimento, ela não vá passar pela a mesma dificuldade que a outra passaria. Só que ela passa de uma maneira melhor por aquilo. Eu consigo Ela perceber consegue isso. resistir aquilo. Eu consigo perceber isso muito claramente em mim. Lógico, a gente trabalha também desenvolvendo os nossos clientes, mas quando passa por uma adversidade, quando passa por você está fazendo um projeto, está fazendo um planejamento, igual a gente teve a mudança da nossa turma aí de PNL, que era para ter começado, teve que fazer um monte de adequação para começar daqui a um tempo. A gente está fechando isso tudo. Mas o que antes derrubava, seja uma mudança de projetos, seja um embate, porque nem todo mundo dentro de uma empresa, né, vai pensar sempre igual, você vai ter pontos de vista diferentes. Então, isso não mais me desestrutura, né? Eu gosto, meu esposo, não sei se ele está por aí acompanhando, acho que eu vi ele, não sei se ele está ainda, porque está trabalhando, contador, imposto de renda, mesmo que adiou, mas existe muito compromisso, né? E ele que me acompanha há bastante tempo, é muito legal quando ele me vê diante de um desafio e ele fala assim, hoje eu posso ver suas mais tranquilidade e serenidade. Porque antes ficava sem dormir, ficava noites ruminando, se afastava, saía do convívio social e ficava igual porquinho espírito, qualquer coisa jogando espinho para tudo quanto é lado. Mas hoje, essa consciência, isso não é um problema do outro, isso sou eu que tenho que resolver. E eu acho que uma das competências mais legais, né, que a gente vai desenvolvendo como programador, neurolinguista também, né, como coach, como pessoa que estuda comportamento humano, o que aquilo que o outro falou mexeu em você, por que aquilo mexeu com você, e isso é uma percepção dele, isso não é a minha verdade. Né? Isso é a percepção, está no mapa da outra pessoa. Então, a minha verdade é eu que tenho que buscar o que eu acredito, e não ser conduzida por um repente de alguém, e aí mexe no nosso estado. Mexe, é o que você falou, vai mexer. Mas já não tem tanto poder, e isso, sabe aquela curvinha, né? Dos altos e baixos da vida? Às vezes as pessoas entram nessa curva e aí você tá lá, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí acontece uma coisa, a pessoa fica aqui toda a vida, aqui embaixo. Não. O processo de crescimento é quando ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E você aprende com cada um desses movimentos. Deixa você falar. Ok, querida? Deu um breakzinho no seu, mas tá ouvindo bem agora, né? Tô te ouvindo. Vai parando, mas a gente não vai, porque vai ter esses cortes. Ok. Esse é um dos pontos-chave, né? Que a gente estava conversando ontem, a respeito, na semana passada, desculpa, a respeito disso, onde você o tempo todo lida com você. Então, isso é uma coisa importante. Esse ampliar da consciência para ficar mais resiliente, ele é fundamental, porque você entende o seguinte, sempre você está lidando com o seu universo, como você reage com relação àquilo que aconteceu com você, como você age com aquilo que aconteceu com você, enfim. E depende muito de como você toca o seu desenvolvimento. Então, uma das coisas que a gente observa que seria fundamental seria esse ampliar de consciência, seria a parte onde você puxa para você essa responsabilidade do viver. Então, o meio interfere na tua vida, o meio interfere na tua vida, sim. As pessoas interferem na tua vida, sim. Você vive em grupo, em sociedade. Você tem os seus desafios de vida, sim. Como você lida com tudo isso? Então, o tempo todo, você tem que buscar sempre essa autorresponsabilidade. Essa é uma das dicas importantes, né? É você puxar a responsabilidade para você sobre a tua vivência, sobre o que você vai fazer com isso. O que você vai fazer apesar disso? Como que você continua caminhando de cabeça erguida, apesar de uma não aceitação, ou de uma frustração, ou de uma decepção?
como que você lida com você? Como que você lida com como que você controla você? Então, tem essa questão, que é uma questão da autorresponsabilidade, o que é minha responsabilidade, que ela define também uma outra questão importante, o que eu controlo, o que eu não controlo, isso é um divisor de águas também. Sim. Então, o que está no meu controle, eu posso lidar com aquilo. O que não está no meu controle, né? Eu não tenho como lidar com aquilo. Eu sou influenciado muitas vezes por aquilo. Nós estamos falando dessa situação que nós estamos vivendo no momento, né? A maior parte das variáveis nós não controlamos. Nós somos afetados diretamente por elas. O que nós controlamos? Nós controlamos o que a gente pode fazer com a gente. A higiene, o não contato. São poucas coisas que a gente pode fazer. A maioria a gente não controla. Quando a gente não controla esse entendimento, essa divisão, ela é feita para quê? Ela é feita para o seguinte: isso aqui eu posso controlar, ou tenho controle sobre isso, ou posso ter algum controle sobre isso aqui eu não controlo. Pois é, eu preciso ter agora um profundo respeito pelaquilo que eu não controlo. Eu preciso entender e ter um respeito profundo por aquilo que eu não domino. Por exemplo, eu não domino a vida. Toda vez que eu quiser ter controle sobre aquilo que eu não controlo, eu meio que começo a ser Deus. Eu querer tomar conta de um processo que não é o meu universo. Então, a gente fala do eufemismo, né? Ou, muitas vezes, até do egoísmo. Eu quero que seja do meu jeito, da minha forma, da minha maneira. Eu quero controlar aquilo que eu não controlo. Aí é um ponto de parada decisivo para a resiliência. A resiliência ela tem essa divisão, onde você divide o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. E alguns empresários, às vezes, a gente, só dando um exemplo, a gente trabalhando e fazendo uma série de estratégias, planos para desenvolvimento, e até algumas pessoas físicas mesmo, a gente fazendo projeto de carreira, tudo, e chega num ponto aonde a gente botou ali as possibilidades de um planejamento, de algumas estratégias, de alguns objetivos. E ele chega e fala: o que nós fazemos agora? Eu falei: nada, agora acabou. Aí ele fala: mas como assim? Eu falei: não, a gente não faz mais nada. Agora é hora de parar, porque já está feito. E funciona assim, entendeu? Já feito. Plantei, coloquei a semente na terra, agora não é mais. Aí eu falei: tem alguma coisa que você tem interesse que você não fez ainda? Ele falou: não. Então eu falei: então você vai para casa. Você vai descansar. Nós vamos voltar amanhã para cá. Então, esse entendimento do que é o que eu controlo e do que eu não controlo, ele tira a pressão. Ele tira a pressão sobre você e aí que a resiliência ela fica mais serena. Ela fica mais entendida, mais compreendida. E nós fomos, eu acho que a gente vem de uma geração. Ontem eu vi uma fala da Arlene Davis, que já esteve aqui comigo, fantástica, foi minha professora de PNL, Master Trainer, ela é uma americana maravilhosa. E ela falou uma coisa muito legal, muito, muito interessante. Que ela falou: eu sou coach, ela também. Ela falou: pode ser, não é um desserviço do coach, até porque depende da sua forma de olhar o coach. Quando a gente trabalha, você vende o seu trabalho de consultoria, eu vendo o meu trabalho de coach, não é fazer milagres. E a gente não está aqui prometendo, porque tem coisa que a gente não controla. Aí você coloca uma meta, porque tem que ser assim, tem que ser assim. Não. Eu sempre falo, o objetivo é ajudar a pessoa a chegar em algum lugar, chegar onde ela quer, só que tem um monte de variáveis, como você falou, que nós não controlamos. No meio do caminho, ela pode até descobrir que não é aquilo que ela quer. Mas o exemplo que ela trouxe foi muito interessante, que você falou assim: nós acostumamos a andar, de repente, de barco a motor, de barco que você liga e que você determina a direção e você chega lá. Só que, de repente, o tempo, o momento, está pedindo para a gente aprender, movimentar, a andar com velas. Num barco a vela. E aproveitar o instrumento que esse barco tem. E não só motor. Então, assim, sabe assim, eu estou no controle desse barco. Lógico, a gente está no controle da nossa vida, a gente está no controle desse processo de entender o que nós podemos fazer. Mas controlar lá fora, esse acho que é o sofrimento maior das pessoas hoje.
Porque eu não estou controlando mais nada, nós nunca controlamos nada. Nós determinamos uma direção, nós determinamos mudanças, nós determinamos o que nós queremos aprender e acreditamos e colocamos todo amor e energia nisso e vai. Com certeza, isso é fé, você acreditar que as coisas já aconteceram, mas e se não aconteceu, que não era? Sim. E a resiliência, ela tem esse pressuposto, que a resiliência na prática mesmo, ela é a fé. Sim. A resiliência é a capacidade de você ter esperança, é de você lutar o tempo todo e ter sempre a esperança de que as coisas vão dar certo. Isso é fé, isso é acreditar. Uhum. A resiliência para os antigos, os povos mais antigos, ela se caracterizava dessa forma. Ou você tem fé ou você não tem fé. Ou você acredita ou você não acredita. Acredita no quê? No teu potencial, na tua capacidade de transformar a realidade. Na vida, acreditar na vida. Acreditar em algo maior. Né? Então, isso, para muita gente, é ponto decisivo, e a psicologia positiva trabalha muito isso naquele pilar de significado. Sim. Você tem um significado, esse é o significado. Para onde você caminha? Você está caminhando na linha da vida para onde? Então, essa certeza da superação é que muitos empreendedores têm. Eles conseguiram construir isso com o tempo. Os empreendedores, eles são altamente resilientes. As histórias bíblicas, elas são histórias, a maioria delas são histórias de resiliência. O grande legado do livro é a passagem da resiliência. Você pega a história de Jó, de das covas Davi, das covas Na cova dos leões. de Jó, de Abraão, Daniel nas covas dos leões, de Abraão. São histórias de superação, são histórias de acreditar, histórias de fé. Né? Você pega a história dos atletas, hoje os atletas eles têm superações e eles vão evoluindo no processo né, de conquista, através de um processo de acreditar, de resiliência. O tempo todo eles estão cuidando daquele universo, de como que ele pode superar aquilo, como ele pode evoluir naquilo. E aí entra um outro ponto, é o segundo ponto que eu iria tocar, além da autorresponsabilidade, né? Que é a administração das emoções. Quando eu pego e separo o que eu controlo, o que eu não controlo, aí eu já começo a ir para esse lado mais racional. Eu saio um pouco da emoção negativa, ou das emoções negativas, por exemplo, o medo, a preocupação, as inseguranças, a angústia, a ansiedade. Eu saio dessa emoção negativa e começo a lidar com aquilo que é fato, que é o racional. É o que é fato, o que realmente aconteceu, ou o que eu estou potencializando, né? Aquilo que eu estou aumentando. Então, quando eu vou para essa questão das emoções, essa história, o que é fato? O que não é fato? O que é concreto? O que aconteceu? Porque a maior parte dos venenos mentais, eles são ilusão, eles não são fato. Eles são uma ilusão. O medo, por exemplo, é uma ilusão. O medo, ele se instala. Nada aconteceu ainda e eu estou com medo. Uhum. Eu instalei aquele sentimento. Então, um autor americano que eu gosto muito, o Joseph Murphy, né, ele trata muito disso. Ele fala, os venenos mentais, eles vão aos poucos se instalando e tomando conta. Aí vira uma fobia. A pessoa ela fica preocupada, ansiosa, ela começa a tirar do porão dela os fantasmas do passado, através de um fato novo. Ou seja, ela potencializa aquele problema que ela está vivendo. Quando eu volto a mente para o racional, eu falo, não, isso aqui está acontecendo. Aí eu fico com esse tamanho para poder lidar. E não com isso. Então, vou dar um exemplo prático. Às vezes eu chego para trabalhar numa determinada organização e a pessoa fala, está tudo errado. Está tudo errado, o dia foi muito ruim, as coisas estão muito ruins. Eu falo especificamente o que está errado, né? E nós vamos fazer a leitura. Ela falou, não, a venda caiu. A venda caiu quanto? Ela caiu 15%. Eu falei, você fez a conta, você está colocando de cabeça? Ela falou, você não fiz a conta não, mas é mais ou menos 15% caiu.
Eu falei assim, tudo bem, a gente estava com aumento de venda, a venda caiu 15%, isso não vai afetar tanto o resultado nosso. Vamos apurar como ficaria agora. Eu levo para o racional. Eu pego uma situação e tento levar para transformar essa situação num problema, que um problema você pode resolver, uma situação já fica complicada. Então, é trazer para o concreto, trazer para o fato. O que especificamente está acontecendo? É isso aqui que está acontecendo. Show. Não é isso aqui, porque a gente potencializa. Né? Muito Então, essa é uma das dicas importantes na administração das emoções, porque tem muito de inteligência emocional, muito disso, onde você separa, tira a emoção negativa, limpa a emoção negativa e fala o que é racional, o que é concreto, o que é fato. Porque a gente vive em cima de acontecimentos. Por exemplo, ontem eu vi que tem 600, acho que arredondou o número para 600 pessoas que faleceram, né? Tiveram óbito dessa pandemia no país. 600 pessoas. Isso é fato. Isso a gente está observando. Agora, se eu chegar e falar assim, olha, vai morrer 1 milhão. Vai morrer 1 milhão de pessoas até, sei lá, até setembro. Aí eu já estou potencializando a situação. Então, eu tenho que acompanhar, numa situação igual essa que nós estamos vivendo, eu tenho que acompanhar o que está acontecendo, como está acontecendo, de uma maneira lúcida, de uma maneira racional, de uma maneira mais tranquila diante do pior. Então, aquilo que nós falamos no começo, você pode ficar mais tranquilo diante do pior. Como? Fazendo uma leitura daquilo que é real e não daquilo que é abstrato, que é ilusão. Que eu estou criando e conjecturando e formando cenários. Geralmente, os cenários, isso é estudado, 90% do cenário é negativo projetado. As pessoas projetam seus cenários negativos, 90%. Mas tem muito medo de não dar errado, de dar errado no futuro, né? Por não dar certo. Então, por isso que a projeção é negativa. Então, eu tenho que ficar atento o tempo todo, lembrar para mim mesmo o que está acontecendo que é fato. O que é de verdade, né? O que é de mentira. Sair do racional, sair da emoção, né? Fiz uma anotação assim que eu achei, eu vou anotar para lembrar disso quando estava revendo o livro Florescer, do Mark Seligman, né? Que é o pai da psicologia positiva. Quando ele traz aquele modelo ABC, ABCDE, Sim. o ABCDE, que ele fala o seguinte, né? As nossas consequências emocionais, você está falando exatamente disso, não derivam diretamente das adversidades. Então, se eu estou com medo, se eu estou triste, se eu estou com angústia, experimentando, né, fobia, pânico, não é a adversidade. E sim, o que eu estou acreditando sobre essa adversidade. Não é a adversidade que desencadeia a emoção. Então, é a nossa forma de interpretar essa realidade. E a gente, cada um traz um padrão de olhar para esse mundo, né, Vanildo? Aí tem gente que já olha tudo aquela história, né? Meu copo está sempre só tem um pouquinho, está menos vazio, não está cheio. Estão sempre olhando o que está faltando. E isso também é um exercício. Só que é um exercício que precisa ser treinado com disciplina. Eu falo que eu agradeço a Deus todos os dias a capacidade que eu tenho, que eu vejo que você tem, de procurar solução. Fala assim, você quer a solução? Me dá que eu tenho, que eu vou te ajudar a chegar. Eu vou tirar o foco do problema e vou trazer o foco para a solução. O que é possível ser feito, como você disse. Então, para quem está chegando aí agora, o Vanildo trouxe que a resiliência, a gente precisa trabalhar a nossa autorresponsabilidade, né? O que eu controlo, o que eu não controlo. Trabalhar a questão também de entender essa emoção, ser mais racional e menos emocional, separar o que é fato do que é julgamento. Então, assim, eu acho que vem ao encontro que a gente está falando exatamente isso. Tem até um exemplo no próprio livro, ele fala, né? Se você chega em casa depois de muito tempo de viagem e você quer fazer um jogo com seu filho e ele não quer jogar com você, então criou-se teve um rompimento ali na relação. Então, o meu comportamento diante dessa relação que vai dar um direcionamento para isso.
Se eu entendo o que eu pensei, meu filho não gosta mais de mim, porque ele não faz nada que eu quero, eu dessa interpretação eu vou trazer um pensamento, crio uma emoção e crio uma atitude. Aí é estar atento a esses pensamentos que nós estamos tendo, porque se está gerando emoção negativa, é porque eu estou fazendo uma análise do fato não real, e sim emocional. Talvez até por falta de conhecimento, por falta de se conhecer, por falta de olhar a realidade, por ficar ouvindo todo mundo, né? Muito, muito bom, muito legal. Aí você trouxe o tópico, né? Que a gente precisa enfrentar. Esse estaria dentro do enfrentamento, Vanildo? Sim, isso do enfrentamento. O enfrentamento, ele pressupõe isso. Uma das coisas importantes dessa abertura de consciência, que você colocou muito bem aí, é essa capacidade do desconforto, sabe? Muita gente confunde esse ponto. A pessoa acha que o conforto vai causar o desenvolvimento. O que causa o desenvolvimento, na maior parte das vezes, 90%, é o desconforto. Isso. É o desconforto. São os desafios. O que te move são os desafios. Então, às vezes, você está confortável ali e você não consegue, às vezes, você percebe que você não está desenvolvendo. Sim. Você está até crescendo muitas vezes, mas crescer é diferente de desenvolver. Desenvolver é estruturar internamente. É equilibrar espírito, a parte espiritual, a parte emocional, né? A parte física. O desenvolvimento, ele acontece com o desconforto. À medida que você vai tendo... Sem dor, né? Sem esse desconforto. Não existe crescimento. Faz parte da vida humana. Você pega, por exemplo, eu estava citando agora há pouco a parte, né, dos atletas. Os atletas, a musculatura, com o tempo, ela se rearruma toda. Ela fica toda mais fibrosada. Com o tempo, os ossos ficam quebradinhos aos poucos para ele evoluir, ficar mais forte. Esse é um processo de superação, é um processo de crescimento. É um processo onde o organismo ele vai modificando. Ele vai se tornando muito mais forte do que ele era. Então, existem várias formas de você, pensando dessa forma, de trabalhar no desconforto, né, no período de vacas magras, né, de vacas magras, você trabalhar forte. Você ter essa mentalidade onde você faz o enfrentamento da maneira de falar assim, olha, isso aqui é desconfortável. E eu trabalho com desconforto. Eu estou preparado para poder trabalhar com desconforto. Eu estou preparado para amanhã ter uma doença na família. E eu poder passar por isso. Eu estou me preparando para amanhã ter um problema de saúde. Eu estou me preparando para amanhã ter, sabe? É eu, com o tempo, ver aquilo que é real, que é fato, e ter essa capacidade de ir criando isso comigo. E me fortalecendo. E essa fortaleza, ela, como eu estou te falando, ela é física, ela é mental e ela é de cunho espiritual. Que aí é um outro ponto que nós vamos tocar no final, que eu acho que é fundamental, né? Vem dos movimentos mais antigos do mundo, né? Que é essa parte de como você tem esse lado seu voltado para aquilo que é teu e para aquilo que não é teu. Os estoicos, por exemplo, falavam o seguinte, falavam, olha, tudo que foi dado para você durante a caminhada na linha da vida, você vai entregar no final da vida. Então, a maneira de você ver a vida é de uma maneira completamente desapegada. Você respeitar o processo legítimo da vida. Tudo aquilo que foi te dado durante a caminhada na linha da vida, os presentes que você teve, ao final da vida você entrega esses presentes. Muito bem. É um lado onde você vai construindo uma mentalidade, abre a consciência, respeitando o processo natural da vida. Então, quando a gente caminha de acordo com o que a natureza nos colocou, a gente caminha de uma maneira mais serena, Sim. mais tranquila. A gente vai criando dentro da gente um enfrentamento melhor. A situação está muito difícil. Às vezes eu chego na empresa para trabalhar e falo assim, olha, acabou. Está tudo ruim, está tudo ruim. Eu falo assim, tudo bem. Senta todo mundo, respira. Vamos começar pelo começo. O que aconteceu? É isso. Sim. Senão, você contamina o sistema todo. Você contamina todo mundo por uma potencialização, como nós falamos, de emoções negativas. Ok? Show. Uma
Amiga, uma outra coisa importante, antes que eu me esqueça, o combustível da resiliência são emoções positivas. O adubo de uma resiliência forte são emoções positivas, como alegria, como gratidão, sabe? As emoções positivas, elas vão e anulam naturalmente as emoções negativas. Elas diminuem os medos, as preocupações, as ansiedades. Então, combustível são emoções positivas. Por isso que a gente tem que, o tempo todo, cuidar da gente para estar criando na gente essas emoções, esses sentimentos positivos que vão nos fortalecer nos enfrentamentos da vida. Show. A gente falou bastante sobre as emoções positivas semana passada e sempre assim, ajudando as pessoas a pensarem o que eu posso fazer para produzir emoções positivas. Eu sei que você tem o seu esporte, eu falo assim, e quando a gente ama o nosso trabalho, fazer algo que você gosta. Mas o que hoje você poderia falar assim, para produzir essa emoção positiva? Porque nós sabemos que quando a gente faz algo prazeroso, vai trazer produção de serotonina, vai trazer ocitocina, vai diminuir o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, eu quero que hoje você fala tudo, porque a gente só tem 20 minutos agora. Então, deixa você falar o que quer, mas... Vou falar um pouquinho, vou ser bem objetivo. Isso. Vou falar do que eu faço. Uhum. Então, por exemplo, eu mandei até o vídeo para você, né? Eu estou com 58 e adoro esporte, pratico esporte, né? Faço competição de nível internacional, né? Essa parte esportiva. Tenho uma vida intensa de trabalho, lido com resolvendo problemas o dia inteiro, eu sou consultor empresarial, então lido o tempo todo com coisas que não estão funcionando. Ninguém me liga para festa, aniversário, para casamento, é só. Então, como é que eu lido com isso tudo? E há muitos anos, tem 31 anos que eu trabalho com isso, né? Como é que eu faço? A primeira coisa é a maneira pela qual você cria algumas coisas para você, algumas rotinas. Algumas rotinas. Por exemplo, eu tenho a minha matinal. A minha matinal, para mim, ela é uma regra de ouro. Uma regra de ouro é aquilo que a gente não abre mão na vida da gente. Então, por exemplo, eu não saio da minha casa sem fazer minha matinal. E a minha matinal é o meu interno, onde eu falo comigo mesmo, onde eu me lembro sobre como eu estou e para onde eu vou, como é que eu vou, e onde eu tenho minha relação, minha conexão com Deus. Então, é nesse momento da minha matinal, entre orações e meditações, que eu me fortaleço. Agora, isso é uma coisa muito assim, de cunho interno, onde a pessoa, esse sentimento que vai ser gerado a partir da emoção, porque a emoção ela pode ser uma emoção negativa e positiva, você tem a mesma emoção, mas o sentimento não, o que deriva a interpretação disso, desse sentimento que é bacana. Então, como é que vem um sentimento de alegria? Quando eu tenho uma emoção, né, que me gerou esse sentimento de alegria, essa interpretação. Muitas vezes eu tenho uma sudorese, eu estou agitado, a adrenalina está alta e eu estou com medo. E da mesma maneira, eu estou com sudorese, a adrenalina está alta, eu estou super animado que vai começar algo bacana. Então, a emoção pode ser a mesma. A gente está com um projeto novo. Né? Até uma Isso dor de aí. barriga. E aí... quando eu comecei, assim, era, nossa, eu tô com dor de barriga porque eu vou fazer algo diferente. Mas não era consequência de uma emoção negativa. Era consequência de algo muito bom. Então, vai fortalecendo a gente. Então, quando você faz, por exemplo, um processo onde você pratica a gratidão, que é uma emoção, né? Gratidão é emoção. Quanto mais esse sentimento ele for verdadeiro, genuinamente verdadeiro, autêntico, o sentimento que ele vai gerar é fantástico. Então, numa matinal, quando você vai lá e você tem a tua gratidão pela vida, a tua gratidão pelo aquilo que você está experienciando, a tua gratidão pelos desafios que você está vivendo. Quando você manifesta da maneira verdadeira e autêntica, a vibração sua é boa, gera naturalmente aquele sentimento. Ok? Sai do clichê de eu fazer o padrão, de eu fazer o padrão. É aqui, ó.
Então, essa emoção, ela vem através de uma prática. Por exemplo, eu uso uma matinal. A minha matinal, ela nunca é igual a outra. Ela nunca estou repetindo a mesma oração. A minha matinal, ela vem porque eu estou sentindo. E aí eu coloco. Então, eu acho que isso me ajuda bastante. É uma coisa que eu indico para muita gente. Faça uma boa matinal, prepare-se para o dia, o guerreiro vai para, né, para a vida, então ele precisa se preparar bem. Então, uma boa matinal, ela ajuda demais. As empresas, a gente tem a prática da matinal. A matinal nossa das empresas é fantástica. O pessoal, pela manhã, eles se fortalecem, eles desejam um bom dia para o outro, eles têm um sentimento bacana, então você vai fazer os enfrentamentos do dia de uma maneira melhor. Então, uma das práticas é a matinal. Outra coisa importante da dica, que eu uso também, são os mantras. Né? Os mantras, ou os slogans, as palavras. Né? Então, por exemplo, quando eu estou praticando a minha atividade física, meu esporte, tudo, e eu estou precisando me superar, eu apelo para os meus mantras, sabe? E um deles é o seguinte, eu falo comigo mesmo. Né? Outro dia até falei isso com uma amiga, né? Dei exemplo para ela, né? Eu falo, olha, sem medo, sem dor e com fé. Eu repito isso para mim durante o processo, sem medo, sem dor e com fé. Por que que é isso? Porque eu vou me lembrando, eu crio uma âncora, entre aspas, né? Uma âncora ali, e eu vou me lembrando disso o tempo todo, em toda vez que eu precisar daquilo. Né? Então, o uso dos mantras, eu tenho algumas músicas que são âncoras, que me ajudam demais, então toda vez que eu toco aquela música, ela dispara um sentimento, né? Às vezes eu me chateei com alguma coisa, ou estou naquele dia que está desafiador, então eu vou lá, coloco a minha música, respiro fundo, aí eu faço a respiração circular, que é outra dica fundamental, né? A respiração circular, ela é fantástica, né? Uma prática de respiração circular ajuda muito. Uma outra dica importante, é para dar dica, né? Manda dica. Uma outra dica Estou importante. anotando aqui, depois fala para Eu uso muito. Isso, eu uso muito uma coisa que eu apelidei, né? Eu chamo assim, não tem um arquivo morto? Sim. Que você pega lá na contabilidade e deixa lá por um período, lá, arquivo morto, por exemplo. Eu tenho uma coisa que eu chamo de arquivo sempre vivo. O que é um arquivo sempre vivo? A gente fala, não quer trazer nada do passado para hoje, nada negativo do passado que vai te atrapalhar. Mas tem algumas coisas do passado que nos interessam muito e que são coisas super bacanas, super positivas. Então, o que eu faço? Não tem aquela caixa de sonhos que você coloca lá os papeizinhos, seus sonhos? Eu tenho uma caixa dessa que é o meu arquivo sempre vivo. O que eu coloco ali dentro? Eu coloco cada momento que eu passei e que eu fui desafiado e que eu superei. Eu coloco cada momento que eu, por exemplo, fui desafiado, cada momento que eu tive que mostrar para que vim. Enfim, eu coloco as superações, os picos meus superações. Aí, quase sempre que eu posso, eu abro a caixa lá e dou uma lida em cada papelzinho daquele com calma, e está ali, mais ou menos, um marco, marcado lá, data, o evento. Marcos importantes. Foi. Isso. Isso aí te ajuda na prática, falar o seguinte, tudo passa. Quando você vê aquela caixa, você realmente fala na prática, fala, tudo passa. Olha o que eu passei, olha o que eu fiz, olha do que eu sou capaz, olha de quantas coisas, olha como eu sou forte. Então aquilo vai fazer que você mexa com você. E aquilo cria emoção positiva e gera sentimento. Então é uma das coisas que eu pratico que dá um resultado legal. Muito bom, muito bom. A gente já está indo para os nossos 10 minutos finais. Estou vigiando para a gente não despedir de qualquer jeito das pessoas que estão aí conosco, agradecer a carinho de cada um. Né? Aí nós falamos sobre enfrentar, resistir e persistir. Outro ponto, ultrapassar e aproveitar os ganhos. O que você tem a falar sobre? O persistir, ele vem muito da fé, Sim. do acreditar, da esperança mesmo, né? Sim. Então, quando a pessoa passa inúmeros dias, inúmeras horas, dentro de uma situação difícil, né?
como Daniel na Cova dos Leões, como eu citei agora há pouco, né? Como algumas passagens fantásticas. Você tem que ter esse momento seu, interno de sabedoria, onde você realmente acredita que aquilo é um momento que você está vivendo, é um momento especial, ele é diferente. É diferente do momento de vaca gorda, é um momento de vaca magra. Eu até falo, no momento de vaca gorda, você não precisa ser tão herói, ser tão forte, né? Mas no momento de vacas magras, você precisa ser muito forte. Você precisa ser muito forte, e forte internamente. Você tem que debruçar sobre aquilo e ficar quieto. Respirar, observar, procurar o racional, ver a melhor estratégia, ver a forma e ficar com a mente em quietude. Esse é o grande desafio. É você ficar bem no meio da turbulência. Então, persistir é esse nível onde você chega e fica por horas, por dias, igual nós estamos agora já na terceira semana, talvez dessa quarentena, né? Então, isso é persistir. É quanto você consegue lidar com isso de uma maneira que você vai se sentindo mais confortável. Olha que interessante. Porque eu poderia falar, não, eu tenho que ficar desconfortável. Não, não, você tem que ficar confortável diante de Deus. Esse é o desafio de Deus. É você ficar desconfortável diante do pior. Aí eu não sei o que vai acontecer amanhã. Ninguém sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe. Aí eu não sei o que... Veja só, trabalhe com o que você tem. Isso é persistência, né? E quando passa por uma situação onde você viveu aquela experiência, como eu falei do arquivo sempre vivo, né? É que você vai ter a noção de que você passou por aquilo, tem algumas coisas, tem alguns arranhões, que a pessoa, quando ela entra, né, o guerreiro entra na linha da vida, tem os arranhões, ele tem as cicatrizes daquela situação. E é importante que ele tenha cicatrizes. Sim. Sabe? Que aquela cicatriz faz parte do que ele é. É a marca dele, né? É a marca dele. Ele precisa ter as cicatrizes dele. E a partir daí, quando ele passa por aquilo que ele reconhece, que ele é, o que ele fez tudo, é que vem a quarta etapa, que são os ganhos. Que realmente ele consegue ver aquilo que aconteceu, como os orientais falam, né? Eu sigo muito essa linha oriental. Os orientais falam assim, isso é uma purificação. É uma purificação. O que é uma purificação? Eu estou me tornando mais interessante e melhor. Eu estou conseguindo evoluir nesse processo de vivência mesmo. Ok, amiga? Muito bom mesmo. Uma coisa que eu queria falar, assim, para dar um recado, que eu acho bacana, outro dia que fizeram essa pergunta, como é que eu pratico resiliência? Como é que eu me fortaleço, né? Nunca comece com grandes coisas, Sim. Com grandes desafios. Comece com desafios menores, onde você possa lidar com situações que você não gosta, né? Sempre aumentando o grau de dificuldade. Aumente o grau de dificuldade. Tem pessoas que falam assim, eu fui na academia, eu fiz 1 quilômetro, faça 1,5, faça 2. Aumente o sarrafo. Quando você aumenta o desafio, você vai desenvolvendo resiliência. Daqui a pouco você fala assim, olha, já faço 2, já faço 3. Ele muda até a forma de falar, ele muda até a forma de olhar, ele vai exercitando essa competência chamada resiliência. Ele pode pegar qualquer ponto, desde na parte física, na parte do comportamento, no trabalho dele, Sim. Na parte de saúde, o quanto ele demora ali, passar uma semana gripado, muitas vezes, e ele fala, não é gripe, daqui a pouco ela passa, tem um ciclo de 7 dias, é lei da vida. Então, ele vai exercitando isso, vai fazendo com que ele fique mais forte. Muito bom. Tá bom, amigo? É a continuidade, é a disciplina, né? Constante, é saber que se a gente está conseguindo lidar com isso de uma forma diferente, mas nós não começamos ontem, né, mesmo, Sim. Propriamente dito. A gente vem buscando isso com o tempo. Há quanto tempo? Tem mais de 15 anos nessa área de comportamento humano, tirando a parte da educação. Você tem uns 20 anos nessa área de consultoria, tem a sua parte de prática de atleta, e é o que eu tracei lá atrás. A cada dia eu quero olhar e saber que eu estou conseguindo me superar, seja na questão de ter mais paciência, seja na questão de ser mais resiliente nos meus relacionamentos. É legal, sempre falo isso nas palestras, é legal você olhar no espelho e perceber
não é só a cicatriz, cabelos brancos, o que não está legal, mas ver a pessoa que você vem se tornando que está legal. É você ter o orgulho de você, no sentido assim, eu sei que eu estou vencendo. Hoje mesmo, eu acordei cedo, fui fazer o meu ritual de exercícios. E tem um exercício que o meu professor sempre passa, que é o exercício isométrico para fortalecer o joelho. Você fica encostado na parede, né? Como se estivesse sentado, mas não tem cadeira por baixo. E aí eu fiquei me lembrando que quando eu comecei, para eu fazer 20 segundos, eu quase colocava um bofe para fora. E hoje eu faço 1 minuto e um pouquinho. Ainda hoje eu decrementei. Falei, olha, ainda consigo ficar, ainda consigo levantar a sola do pé para fortalecer, para trabalhar os músculos, a parte de trás. Então, assim, é continuidade, é o que Vanildo trouxe, né? É enfrentar esses desafios, é persistir, é resistir, é acreditar que dentro da gente, né? Quando você trouxe a questão que nós somos esse conjunto para criar resiliência física, emocional e espiritual. É acreditar que nós temos essa centelha divina dentro de nós e que nós temos a capacidade de enfrentar isso, enfrentar muito mais. Então, tem algumas pessoas colocando aqui o obrigada, gratidão pelas palavras, pelo momento de transformação, sempre deixando recadinhos legais. Então, hoje a gente acabou não lendo todos, mas agradeço aqui de coração, que eu não quis interromper o Vanildo, que eu falei, não, hoje a internet precisa colaborar com a gente, porque nós somos, né, semana passada, muito resilientes com isso. Então, meu amigo, ó, eu achei que foi maravilhoso, maravilhoso, acho que uma explicação, uma forma leve de falar, como você é também nas suas aulas, nas suas formações, agradecer. Ele foi modesto, gente. Ele participa da seleção brasileira do basquete, né? Sênior. Então, assim, um mestre, né? Como? Master. Desculpa. Então, assim, muito grata. Tá aí falando o William, tá aí, a Kelly, outras pessoas. O William da nossa turma. Hoje já está trabalhando, voando por aí. Então, muito obrigada a todas as pessoas. A minha gratidão, em nome de todas as pessoas que estiveram conosco. E semana que vem, essa semana, eu encerrei as lives, porque senão a gente não dá conta, também tem outras coisas para fazer, apesar que eu amo, mas demanda de tempo, então a gente vai manter 2 lives na semana. E já fica convidados aí que a gente vai colocar na nossa rede social. Deixa você falar aí e fechar. Não, te agradeço. É um prazer estar com você sempre. Agradeço aí o pessoal que curtiu aí, que pôde participar com a gente também, né? Estamos sempre à disposição para trocar, para ter essa experiência nossa, né? De compartilhar. Uma das coisas importantes é buscar ajuda, criar esse network, ele é importante. Sim. Fala, Vanildo, dá mais algumas dicas, né? Procure pessoas mais resilientes para te ajudarem quando você se sentir mais fragilizado. O teu network é muito importante, você ter essa humildade de falar, vou buscar ajuda, vou procurar gente que possa me ajudar. Né? Isso é muito bonito. Outra coisa importante é a pessoa ter esse caráter otimista sobre a vida, sobre o mundo e sobre si mesma. Sim. Ela ter essa autoimagem otimista. Se olhar no espelho no dia de hoje, por exemplo, e falar assim, poxa vida, né? As coisas elas funcionaram e funcionam bem, apesar de ter algumas coisas que não funcionam. Isso. Então, esse caráter otimista, essa autoimagem, né? Por isso que eu falo com o pessoal, eu falo assim, às vezes o empresário chega, ele está numa situação difícil, ele fala, rapaz, eu tenho até vergonha de fazer. Eu falei, não tenha vergonha, faça. Use a sua melhor roupa. Vá da melhor maneira. Levante a cabeça. Respira fundo. Sabe? Faça, vá viver. Né? Outro dia eu brinquei com um amigo, eu falei assim, quando você levantar todo dia, você fala assim, eu escolho viver. Tem muita gente que não escolhe viver, você escolhe viver. Exato. Vai curtir, vai viver. Do jeito que vier. Vai viver do jeito que a vida colocar para você. É muito importante esse respeito, né?
pela lei da vida, pela ordem natural das coisas. Não é do jeito que eu quero, é do jeito que é. É, Muita coisa eu faço e muita coisa que eu não faço. muito, Tá bom, amiga? muito Mas um beijo grande para obrigada. você e tal. Deus te abençoe. Gratidão. Obrigada a cada aluno, a cada pessoa que participou.